Bom dia, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estão aí animados para a nossa aula de ciências? Hoje encerraremos o nosso conteúdo do segundo bimestre. Isso mesmo! Peguem o livro de vocês, na página 43, nós estudaremos sobre os órgãos vegetativos e os órgãos reprodutivos das plantas. Isso mesmo! Olha só! Os órgãos reprodutivos e vegetativos das plantas são responsáveis pelo desenvolvimento das plantas, pela formação e germinação de outras plantas, de outras espécies, certinho? Então, eles são responsáveis por todo esse processo aí, né? E o crescimento vegetativo do nosso planeta. Então, agora, vamos destacar aqui, a gente vai falar primeiro sobre os órgãos vegetativos, tá bom? Bom, os órgãos vegetativos das plantas são raízes, caule e folhas, certo? Nessa videoaula, destacaremos aí as características das raízes e as características dos caules. E depois falaremos aí sobre as folhas. Bom, para que vocês compreendam de uma maneira geral, os órgãos vegetativos são responsáveis por alimentar a planta, por levar o alimento a ela, para fortalecer, levar nutrientes, vitaminas, para que ela possa crescer, sendo de maneira pelos vasos condutores ou célula por célula, que é o caso das briófitas, né? Que a gente sabe que as briófitas não têm os vasos condutores, então toda a nutrição, né? Todos os sais minerais, tudo que a planta consegue absorver, tanto no processo de fotossíntese quanto pelo solo, é passado célula por célula, certinho? Bom, então, as raízes, elas têm aí a função de retirar do solo a água, né? E os sais minerais e os outros nutrientes que tem no solo, que vem aí da decomposição, né? Da matéria orgânica, entre outras coisas que tem no solo. Então, as raízes vão aí pegar tudo, né? E levar para a planta, certinho? Para alimentar a planta. Bom, mas a gente vai ver que tem raízes que elas são aéreas. Ah, tia, como assim aéreas? São aquelas raízes que crescem fora, né? Fora da terra. Vocês têm um exemplo aí na plataforma que a tia colocou, né? Que são aquelas raízes que crescem aí fora da terra. Nos mangues tem muito dessas raízes, certinho? Tem aquelas raízes também, as raízes subterrâneas, né? Que são quais são essas raízes? São aquelas que estão aqui, ó, enterradas lá no solo, lá nas profundezas lá do solo, certinho? E as raízes aquáticas? Bom, são aquelas plantinhas, né, que conseguem aí se desenvolver na água. Temos aí a Vitória Régia, entre outras plantinhas que as raízes crescem dentro da água. Também tem exemplo aí que a tia colocou na plataforma. Todas elas têm a mesma responsabilidade, que é o quê? Tirar os nutrientes da onde ela vive, da plantinha, né, do local, quer dizer que ela vive, para levar e fortalecer e alimentar a planta, certinho? Mas as raízes de todas as plantas, né, de todos os vegetais, tanto pequenos como grandes, tanto de árvores, qualquer tipo de vegetais, as raízes têm um papel fundamental, né, no nosso ambiente. Alguém sabe aí qual é? Bom, esses dias a gente falou sobre isso, não é? Bom, as raízes, elas formam o quê? Elas ajudam o solo na questão de dificultar aí o processo erosivo, ou seja, as raízes seguram aí a terra, né? Elas acabam aí fortalecendo a terra, o solo, para que não haja aí erosão, né? E as raízes das árvores também, de outros vegetais, ajudam aí a evitar os deslizamentos de terra, porque as raízes formam o quê? Garrinhas no solo, né? Então, por isso que quando aí as pessoas começam a desmatar muito a beira, né, as margens do rio, pode ocorrer o assoreamento. O que é o assoreamento? Quando é retirado aí
as árvores, né, nas margens do rio, e aí o rio, às vezes, quando ocorre aí o período de enchente, ele enche, mas quando ele esvazia, ele vai levando a terra, né, para dentro, e isso pode causar o quê? Pode secar o rio ao longo dos anos, ou ao longo até somente de meses, né? Se tivesse as árvores, as raízes das árvores, isso não aconteceria, porque as raízes não deixariam as águas do rio levar a terra ou a areia para dentro dele, certo? Então não aconteceria aí o assoreamento. Bom, agora sobre os caules. Bom, os caules também podem ser caules aéreos, caules subterrâneos e caules aquáticos, certo? Bom, mas qual que é a importância do caule? Bom, é no caule que tem os vasos condutores, certo? Então, os vasos condutores, eles são responsáveis por levar a seiva bruta e a seiva elaborada para toda a planta. Isso. Ele é responsável por fazer todo esse desenvolvimento, tanto da seiva bruta quanto da seiva elaborada. Certinho? Ah, tia, olha, eu não tô me lembrando aqui o que é a seiva bruta e o que é a seiva elaborada. Bom, a seiva bruta é aquela que tem no solo, que tem aí nos sais minerais, a água, tudo que tem no solo. E a seiva elaborada é a glicose que vem do processo de fotossíntese, ok? Bom, agora então vamos falar aí sobre a responsabilidade das folhas como aí órgãos vegetativos, ok?